essa é a nossa primeira aula da Clínica de Oncologia de Campinas. É um projeto que inclui as residências de oncologia da Unicamp, da Campo da Mandic e também a SMCC, que é a Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. Antes de iniciar, eu gostaria de lembrar a todos os residentes que estão participando que vocês podem enviar as dúvidas de vocês aqui no chat e depois a gente pode ler para o professor responder. E também que nós vamos enviar as formas para vocês responderem a presença aqui no chat, tá bom? Mais para o finalzinho da aula. Bom, eu sou a Juliane, faço parte da diretoria da Liga de Onco da Unicamp. Para essa primeira aula, a gente propôs o tema Formação e Residência Oncológica e convidamos o Igor para dar essa aula. Igor, nós agradecemos muito por você ter aceitado o nosso convite, estamos muito felizes por você estar aqui. E antes de começar, eu quero apresentar você para o pessoal. Então, o Igor é especialista em Oncologia Clínica pela Unicamp, em Clínica Médica pela FMJ, a Faculdade de Medicina de Jundiaí. Mestre em Oncologia pela Unicamp, Oncologia do CAISM, membro da Sociedade Brasileira de Oncologia e da Sociedade Americana de Oncologia. Igor, fique à vontade, a palavra é sua. Boa aula. Perfeito, Juliane. Você consegue me ouvir aí? Bem? Tá joia. Eu que agradeço o convite de vocês. É realmente muito gratificante ver aí um número de participantes bastante grande, né, de interesse, né? A gente que eu não sou um oncologista tão velho assim, né, mas é muito interessante ver pessoas interessadas no tema. E acho que a formação é sempre um ponto importante para a gente tratar. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui hoje nesse evento que inicialmente até achei que fosse somente da Liga da Unicamp, então por isso que eu coloquei aqui embaixo da Liga da Unicamp, mas bacana ter aí pessoal da Medicina da Mandic, da PUC também, acho que isso é muito importante. Então, eu sou Igor Cassufi Mantovani, eu sou médico oncologista do Grupo Sonhe, de Campinas, e médico oncologista da Unicamp, do Hospital da Mulher, do CAISM. Então, hoje eu venho aqui falar um pouco para vocês sobre a formação do médico oncologista, sobre a residência em oncologia, e de fato foi muito gostoso lembrar de um tempo que não é tão longe, né? Eu tenho 2 anos de formação definitiva da oncologia, mas foi muito gostoso relembrar todos os pontos que eu pensei para chegar onde eu estou hoje, para poder atuar da maneira como eu atuo hoje. Então, quero trazer um pouquinho dessas experiências e dividir dizendo os nossos nossos conflitos de interesse, e de fato eu não tenho nenhum, a não ser por ser um ex-residente de oncologia clínica da Unicamp, né, da turma de 2017, 2020, então é claro que a gente sempre puxa a nossa, quer exaltar o nosso serviço e o local de onde nós viemos e nos formamos. Então tem um carinho muito grande pela Unicamp e por isso de estar aqui com vocês hoje. Bom, acho que a primeira pergunta de todo profissional ou aluno que eventualmente vai se formar em oncologia, né, que está na trajetória da oncologia, é por que oncologia? Então, eu, na verdade, eu não quero responder essa pergunta, mas eu quero trazer um pouco das indagações que eu tive quando, no meu questionamento pessoal sobre por que seguir a carreira, por que escolher essa especialidade. Então, a primeira coisa que me veio à cabeça é se isso seria uma vocação, né? Se eu teria vocação para lidar com o teor da oncologia, com os pacientes oncológicos, né? E, sem sombra de dúvidas, hoje percebo que escolhi a área de atuação adequada, mas confesso que demorei para responder essa pergunta e talvez muitos de vocês que estejam caminhando no processo de formação ou que em breve vão entrar num processo de formação em oncologia vão se perguntar se tem vocação para ser oncologista, para lidar com todo o tema que a oncologia abrange. Uma outra pergunta que a gente tem que se fazer já em se tratando da oncologia ser uma especialidade que lida com cânceres sólidos, com sofrimento dos pacientes com o diagnóstico desses tumores, da nossa capacidade pessoal de lidar com esse sofrimento, né? Se nós estamos aptos
a lidar com o sofrimento do outro, a lidar com a dificuldade que o diagnóstico e o processo terapêutico traz para esses pacientes. Existe um perfil do profissional oncologista, né? Existe aquele profissional que tem mais perfil, que tem mais jeito para ser oncologista ou não? Isso se forma, né? Como é que isso funciona? Né? Claro que a gente, por lidar com sofrimento, por lidar com pacientes em momento de fragilidade, muitas vezes nós tentamos ser o mais acolhedor possível, né? Mas em alguns momentos tem profissionais excelentes, de características técnicas excelentes e que não são tão acolhedores, né? Assim, e esse profissional não pode ser oncologista ou não pode seguir a carreira de oncologia, então é algo a se questionar na nossa trajetória até lá. E um outro ponto importante já adianto aos que aqui me ouvem, de que o oncologista está constantemente se atualizando. Então é necessário estar disponível e disposto a se atualizar, né? Nós vamos caminhar um pouquinho na linha do tempo da formação do oncologista, vou usar o meu exemplo, evidentemente, mas quando eu achei que terminou, não terminou. Eu me vi trabalhando com pessoas de altíssimo nível, não só intelectual, mas nível técnico, nível de produção científica, e eu me vi tendo que correr atrás e me atualizar e me colocar lado a lado de profissionais altamente qualificados. Não só pela questão de mercado, mas pela questão de estar apto a exercer a oncologia como eu desejo exercer. Há quem diga que a oncologia foi, durante muito tempo, uma especialidade que era carente de profissionais, então faça oncologia porque você vai ter trabalho, você vai ganhar dinheiro, mas será que isso é, de fato, a resposta para esse espaço no mercado interrogado aqui é sim, né? Então, hoje a gente já vê um pouco diferente, né? Não é só uma questão de espaço ou de trabalho, de disponibilidade de serviço. E, por fim, se estamos preparados para trabalhar em equipe, né? Porque o oncologista, ele é o maestro da condução aí do tratamento do paciente com câncer, né? Mas ele não trabalha sozinho. Eu vou tentar passar um pouco disso para vocês ao longo da minha apresentação. Então, é muito importante um networking não só pessoal, profissional, estar aberto a ouvir a opinião do outro, a entender a interpretação da literatura do outro, a interpretação do caso clínico e daquele paciente, né? E não só lidar com médicos, né? A gente lida com uma equipe multidisciplinar. Então, tão importante quanto o oncologista é o farmacêutico, o nutricionista, o enfermeiro, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso adiante. Então, um pouco desses questionamentos que eu me fiz quando eu fui responder a minha pergunta, né? Por que oncologia, né? E de fato, sim, eu acho que a vocação, ela existe, mas todos esses outros pontos que eu elenquei aqui, eles devem ser questionados para vocês que estão caminhando aí no momento de formação e chegando aí e discutindo essa questão da oncologia aqui entre os ligantes. Bom, sinto muito aos que pensam que não vou escolher oncologia, então ótimo, tá bom, não quero tratar câncer, vou fazer qualquer outra área médica, outra especialidade médica. Eu não tenho tanto tempo de carreira assim, eu sou médico há 10 anos, mas eu me lembro nos primeiros anos de formado, de trabalho, nos primeiros anos de residência em clínica médica, eu me lembro dos casos de câncer ainda não serem tão proeminentes na minha rotina, né? A gente lidava muito com cardiologia, com nefrologia, pneumologia e tudo mais, mas hoje, aos que já estão formados, aos que estão trabalhando e aos que em breve vão trabalhar, infelizmente eles vão ter que aprender a lidar com o câncer, por causa disso aqui, né? Esses são dados americanos que eu trago aqui, né? Que mostram as principais causas de morte nos Estados Unidos entre os anos de 2018 e 2019, perdão, aqui tá 2029 errado, desculpe. E veja, né? Doenças cardiovasculares, evidentemente que representam a grande maioria das causas de óbitos, enfim. E, em segundo lugar, a gente tem as doenças oncológicas, né? Então, sinto muito aos que acham que, por não escolherem oncologia, não vão trabalhar com oncologista. Hoje, ou com o paciente oncológico. Hoje eu me vejo trabalhando com cardiologistas oncológicos,
com pneumologistas que lidam com doenças oncológicas, com cirurgiões que lidam com o tratamento oncológico, e é frequente, muitas vezes, esses colegas ou até profissionais acharem que não vão lidar com o câncer e daí, de repente, ligam, entram em contato. Nossa, olha, surgiu aqui um paciente oncológico, preciso do seu apoio. Então, a oncologia veio para ficar, o câncer veio para ficar, a expectativa é que os números de casos aumentem, nós estamos numa pandemia, os pacientes estão diagnosticando pouco, fazendo pouco exame de rastreamento, então a tendência é que a gente tenha uma demanda reprimida de casos avançados e que vão demandar tratamento, vão demandar um apoio de equipe cirúrgica, equipe clínica e do oncologista. Então, o câncer veio para ficar com grande incidência, com grande prevalência entre outras doenças, sendo uma das doenças crônicas do momento e que a gente vai ter que aprender a lidar, seja oncologista ou não. Bom, eu vou trazer um pouquinho aqui do meu caminho até a oncologia hoje, tá? Eu acho que foi a maneira como eu encontrei para mostrar um pouco como se dá a formação do oncologista clínico. Então, evidentemente que alguns alunos devem estar aí no processo de graduação em medicina, né? Hoje aí com seu tempo de duração de 6 anos, né? Então, é um processo bastante exaustivo, a gente vê cada vez mais trabalhos como esse que nós estamos fazendo aqui, né, trazendo a oncologia à tona, né? Então, na minha época de internato, eu acho que me lembro pouquíssimas vezes de discutir casos oncológicos, mas discuti muitos casos cardiológicos, pacientes com infecção, sepse, né? Parecia que o câncer não existia. E hoje é muito interessante ver alunos interessados durante a graduação em ler, em se atualizar em literatura, em participar e conhecer a história natural das diversas neoplasias. E, sem sombra de dúvidas, isso vai fazer toda a diferença na formação. Assim como eu disse no slide anterior, o câncer está aí e a gente vai aprender a lidar com ele, querendo ou não. Bom, como pré-requisito após a formação, a graduação em medicina, nós temos a necessidade de uma residência de acesso, né, que nós chamamos, que é uma residência em clínica médica, em clínica geral, né, a maioria dos serviços aí com a duração de 2 anos, né? E ambas essas formações eu fiz aí na Faculdade de Medicina de Jundiaí, e depois tive o privilégio de vir e fazer parte aí da turma de residentes da Oncologia Clínica da Unicamp, né? Uma residência que hoje tem 3 anos de duração, né? E confesso que, evidentemente, que não quero pensar em aumento, eu não acho que isso deva acontecer, o aumento do número de anos de graduação, mas de formação, mas certamente a gente sai ainda carente de formação. E eu vou mostrar para vocês que existem programas, métodos de especialização a posteriori dessa linha do tempo que eu mostrei aqui para vocês, que é a linha obrigatória, né? O quanto o oncologista, os pré-requisitos básicos para o oncologista se dizer oncologista. Bom, vou trazer um pouquinho sobre os desafios disso, né, em especial da residência de oncologia, nos slides mais adiante, e depois a gente abre para perguntas, questionamentos sobre essa linha do tempo que a gente caminha na formação. Bom, hoje nós temos um programa de residência em oncologia clínica, né, esse PROC, né, o PROC. É um programa que eu tive na minha formação, durante a minha residência, esse programa foi instituído, né? Então, eu comecei a residência em 2017, e esse programa foi instituído em 2018. E a gente vai ver que tem algumas modalidades que antes não eram contempladas no programa, né? Então, a gente tem ali 3 anos de residência, nós chamamos o R1, R2, R3, tá? Então, eu trago aqui, esse é a grade de matérias, atividades, veja aqui do R1, do R2, do R3, né, do primeiro, segundo e terceiro ano de formação, e as atividades, né? Então, ambulatório, atendimento de consultas ambulatoriais. Vejam que, ao passo que o oncologista em formação amadurece, né, ele começa cada vez mais precisar aprender a atender consultório. Então, a atuação do oncologista ela é majoritariamente de consultório, ela é majoritariamente de consultas ambulatoriais, né? Mas existe a oncologia da urgência, a oncologia do paciente que está muito sintomático, do paciente que descobre uma doença que precisa de um apoio imediato e mais rápido. Então, veja que existe aqui atividades em regime de internação, intercorrências e pronto atendimento, né? E que, evidentemente, estão aí fazem parte do primeiro ano de oncologia.
Então, quando você chega na formação de residência, você passa a atuar em regime de enfermaria, que é um pouco do que você fazia, que nós fazíamos, né? Nós clínicos fazíamos na residência de clínica médica. Lidar com intercorrências, pacientes graves e as doenças clínicas diversas internadas em regime de hospital, né? Ao passo que o oncologista em formação amadurece, então veja aqui no terceiro ano de residência, nós temos aí uma carga horária ampla de ambulatórios, né? E que, evidentemente, que caminham para uma autonomia na tomada de decisão, né? Então, lembrando um pouco das minhas rotinas de ambulatório, nós atendíamos o paciente, fazíamos a nossa história oncológica, entendíamos o caso, criávamos as nossas hipóteses e os nossos diagnósticos e interrompíamos a consulta, saíamos da sala, íamos para a discussão com a equipe de médicos assistentes para discutir, né, o caso, discutir a literatura que embasava o caso, pedir exames, sugerir tratamentos. E ao passo que o oncologista vai crescendo no seu processo de informação, é esperado que o oncologista do terceiro ano, ao longo desse terceiro ano de oncologia, que ele mesmo dê a sugestão terapêutica. Então, olha, esse é um câncer de mama, e para esse câncer eu sugeriria cirurgia e depois quimioterapia, um exemplo, tá? E isso, de fato, é construído ao longo da rotina do oncologista em formação. Vejam que eu disse, e vou dizer mais vezes aqui, o oncologista não trabalha sozinho, né? Não tem como você, como médico sozinho, uma pessoa somente, lidar com a complexidade do paciente oncológico. Então, quero chamar a atenção para vocês aqui de temas, matérias que foram inseridas no programa de residência, em especial a partir de 2018, que eu vou grifar aqui, que se tornaram obrigatórios, né? No meu primeiro ano, isso não era obrigatório. Então, não era obrigatório falar sobre cuidados paliativos, por exemplo, né? Que é um tema tão relacionado à oncologia, mas também, ao mesmo tempo, tão distinto da oncologia, né? O paliativista não necessariamente precisa ser um oncologista, né? Porque não só o oncologista lida com morte, com doenças terminais, sofrimentos. Existem outras condições, né? Veja aqui que o segundo círculo vermelho aqui é métodos de diagnóstico, né? Então, faz parte e passou a fazer parte do oncologista em formação lidar com métodos de diagnóstico, né? Aprender a pedir diagnósticos, métodos diagnósticos de acurácia adequada para aquele determinado caso. Então, vou citar aqui exames de ultrassom, exames de tomografia, exames de medicina nuclear, como o PET scan, tão conhecido, né? Então, nós passamos a lidar com isso. E uma coisa muito importante, inclusive é tema do meu mestrado, eu acabei não circulando aqui, mas lidar com a anatomia patológica, aqui na observação do item diagnóstico. Então, veja, lidar com isso, lidar com a patologia, né? Aqui onde está o meu marcador. Então, a patologia é a base do câncer, né? Você conhece o nome, o sobrenome da doença por parte de uma biópsia, de uma cirurgia. Então, passou a fazer-se necessária aí a atuação do oncologista junto ao patologista, já na formação. Hoje, na minha rotina, eu me pego várias vezes atendendo um paciente, interrompendo a minha consulta, pegando meu telefone e ligando para o patologista, perguntando a ele qual a impressão desse caso, é um caso diferente, o que ele sugere, vamos rever, né? E isso foi, inclusive, tema do meu mestrado em oncologia, né? A parte de patologia envolvida no diagnóstico de câncer. Veja aqui, outros temas como radioterapia já estavam incluídos, a oncogenética também, a hematologia faz parte da formação do oncologista também, mas hoje nós temos a questão da hematologia maligna sendo tratada prioritariamente pelo hematologista, até pela complexidade dos tratamentos, né? É um mundo à parte. Eu trabalho com médicos oncologistas que ainda fazem hematologia, né? E eu confesso que tenho bastante dificuldade, porque é um universo totalmente distinto da minha realidade, né? Os tumores hematológicos, mas faz parte também da formação. E veja, nós temos aí a inserção de métodos de prevenção, e aqui tratando sobre medicina integrativa, acompanhamento do médico oncologista em formação e do paciente com um grupo de nutrologia, com um grupo de psicologia, com
matérias que visam não só o tratamento do câncer, mas a prevenção em saúde, né? A prevenção e a colocação de estratégias preventivas, né? Então, isso é muito importante. Claro que, ao passo que você entra numa residência de oncologia, você quer, de fato, aprender a tratar câncer, mas existe muito mais do que simplesmente prescrever químio ou prescrever remédios ou dar diagnósticos de câncer. Existe toda essa temática que eu estou representando nessa tabela aqui para vocês, né? E uma coisa que é crucial no desenvolver do oncologista são reuniões como essas aqui, né? Nós temos, hoje eu tenho o privilégio de ser médico assistente de residentes oncologistas, de residentes de oncologia na Unicamp, então eu sou um dos assistentes do Hospital da Mulher, e nós temos semanalmente 2 reuniões por semana de aulas, de discussões sobre temas, sobre artigos científicos, sobre publicações inéditas, sobre temas integrantes e de discrepâncias de opiniões, os chamados tumor boards, né? E daí tive, evidentemente, que percebi que isso não é só um privilégio do setor público, né? Da grande universidade, né? Hoje eu trabalho num grupo que semanalmente nós fazemos tumor boards, né? E discutimos todos os casos praticamente de oncologia e discutindo caso a caso, ouvindo opiniões de médicos mais experientes, mais jovens, que tem mais vivência com determinada área de tumor, enfim. Então, é isso aqui, esse slide, né, essa tabela, e confesso que eu procurei uma forma de resumir isso, mas eu achei que ficou muito boa esse resumo da sociedade brasileira. Esse é o slide que resume o que a gente passa dentro dos 3 anos de formação em oncologia. Não só atendimento de pacientes, mas lidar com pacientes em questão em caráter de urgência, internação, lidar com a questão do paliativo, lidar com métodos de diagnóstico, com modalidades de tratamentos extras que não quimioterapia, então aqui a radioterapia, e lidar, evidentemente, com a necessidade de estar em constante discussão da literatura, em constante discussão da ciência que permeia determinado tipo de câncer para fornecer o melhor tratamento para aquele paciente. Podemos voltar aqui depois se vocês tiverem alguma dúvida, mas eu vou seguir adiante. Bom, deixa eu sair aqui do meu apontador aqui. Bom, como é que é a especialidade da oncologia no Brasil, né? Então, a especialidade de oncologia ela é ainda relativamente jovem, né? Então, antigamente denominada cancerologia clínica, né? E ela foi, de fato, reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina como uma especialidade em 2017, né? Então, veja que se a gente for comparar com as ciências berços da medicina, né? A própria clínica geral, a cirurgia, a gineco e obstetrícia, a pediatria, a gente está falando de uma área, de uma subespecialidade de fato jovem, né? Que existe há muito tempo, né? O diagnóstico, o tratamento de câncer existe há muito tempo, a gente tem a quimioterapia surgindo lá da década de 60, após guerra, enfim, mas não se fazia e não se interpretava a especialidade de oncologia no Brasil como uma especialidade médica, né? E daí foi inclusive o ano que eu entrei em residência e ela passou a ser reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina como uma especialidade, né? E daí, já com oficialização da sua sociedade brasileira, né, que é a SBOC, que nos trouxe não só uma representatividade nacional, mas também uma maior representatividade internacional, né? Ainda que quem trabalha com oncologia sabe disso, não que isso seja um comodismo, né? Mas grande parte do conteúdo que é utilizado no tratamento dos pacientes, grande parte das tecnologias que são produzidas, do conhecimento que são produzidos em torno dos tumores, eles ainda derivam dos centros americanos e europeus, né? Então, me peguei durante muito tempo na residência indo abrir guideline europeu de tratamento de câncer de próstata, para ver o que eles fazem lá, para ver o que eu tenho acesso aqui e daí tentar melhorar a minha forma de atender esse paciente. É claro que a gente tem que trabalhar para crescer como oncologia, como oncologia brasileira, né? E a gente tem tido cada vez mais grupos e profissionais de representatividade no país, né? Não só na sua região, mas representatividade, né? Isso começou nas grandes capitais e para Campinas isso já é uma realidade, né? Então nós temos
integrantes da oncologia da região de Campinas, que são, de fato, referências a nível de Brasil e, quiçá, mundo, né? Então, é muito interessante ver que a gente está caminhando, né, como uma especialidade cada vez mais regulamentada, cada vez mais representada e cada vez mais falada. Torna a dizer, estou muito contente com o quórum aqui dessa reunião. Bom, vamos seguir adiante e falar um pouco sobre... Tudo bem, me formei, estou lá pronto para trabalhar, e como é que é a vida após a residência médica, né? E daí é bem a minha realidade nos últimos 2 anos, né? Existem alguns programas de complementação de formação. Já adianto que eu vou terminar essa apresentação dizendo que a formação do oncologista ela é contínua, né? Então, quando eu terminei a minha residência médica, eu me vi dentro de um programa de mestrado, né, para defender minha tese, que foi defendida recentemente, e me vi inserido num programa de fellowship dentro aqui do Brasil, do Grupo Sonho, inclusive, né, do qual eu faço parte hoje, né? Então, que são programas de extensão de conhecimento, né? Esses programas, evidentemente, que podem ser feitos a nível de Brasil, né, nas grandes universidades. Então, nós temos o programa de mestrado em assistência ao paciente oncológico da Unicamp, do qual eu tive o privilégio de fazer. Confesso que me sinto até tentado a amadurecer a ideia de doutorado, e, de fato, devo fazer isso ao longo da minha carreira. Existem programas de fellow, né, que nós chamamos, né, de um amadurecimento profissional, né, e para mim foi muito produtivo poder participar de um fellow a nível de Brasil, né. Tive colegas que fizeram fellows no exterior, fellows nos Estados Unidos, em Europa. Isso muito nítida a forma como você amadurece como profissional, como você entende as limitações do cenário onde você trabalha, como você não simplesmente lê um guideline e aplica, né? Então, acho que é uma questão de amadurecimento, e isso é algo que eu, hoje, depois de passado, claro, eu recomendo a todos. Tal como na minha época de médico recém-formado, eu tinha um pouco de receio de indicar fazer a residência, né? Nossa, será que eu faço ou não faço residência? Vou trabalhar, vou ganhar meu dinheiro, enfim, vou crescer como pessoa, enfim, né? Todas as ansiedades que a gente passa durante a formação do médico em si, né? Da faculdade de medicina. Hoje eu jamais pensaria em não ter feito residência médica, e incentivo quem eu posso a fazer a sua residência, fazer residência num local bom, de preferência em grandes centros, que você tenha um bom volume daquilo que você quer tratar. E comigo foi assim dentro da Unicamp. Acho que o volume era astronômico de pacientes ali ainda para quem conhece lá dentro sabe disso. Então é muito interessante ter contato com esses pacientes e poder crescer depois do ponto de vista acadêmico, a nível de mestrado, e depois do ponto de vista de programas de fellow. Então existe isso, né? Isso é factível. Há quem diga que até para inserção nos grandes grupos e para inserção nos grupos de oncologia disputados a nível de São Paulo, Rio de Janeiro e até Campinas, né, que a gente tenha que se preparar para isso. Então, de fato, hoje, quando eu sento no meu consultório, eu realmente percebo o peso que toda essa linha do tempo que eu estou passando para vocês fez na minha tomada de decisão, na minha conduta e na minha maturidade como profissional. Bom, existem alguns pontos de obrigatoriedade, né? Um deles é a prova de título da Sociedade Brasileira de Oncologia, que passou a ser obrigatória, e que, para os oncologistas que se formam recentemente, tem sido um grande desafio, né? Nós tivemos aí taxas de reprovação altas, né? E eu pretendo, esse ano, adquirir o meu título minha prova de título. Bom, seguindo um pouquinho à frente, eu vou trazer um pouco das dificuldades, né? Após o oncologista, como é que eu me insiro como profissional, né? E realmente é difícil, né? O oncologista júnior, né? Ele chega a um mundo em que você tem questões financeiras envolvidas, não só o financeiro do quanto você quer ganhar, mas o financeiro o quanto você pode ganhar, né? E o tanto que você pode gastar com os seus tratamentos, os seus acessos às modalidades de tratamento, enfim. Então, existem dificuldades na inserção do oncologista recém-formado, e eu vou tentar trazer um pouquinho isso para vocês. Bom, primeiro passo eu já disse isso aqui e vou frisar novamente: o oncologista não trabalha sozinho, tá? Então, não sai e abre uma
uma porta de consultório e começa a atender. Você até faz isso, e você faz ali o seu diagnóstico, ótimo, e você para ali, né? Porque você vai precisar de um parceiro cirurgião, de áreas diversas, cirurgia torácica, cirurgia do trato gastrointestinal, urologia, ortopedia, né? Você vai precisar do o cirurgião oncológico, né? De formação oncológica. Então, você vai precisar do cirurgião para te apoiar, para te dar um backup cirúrgico, para fazer uma biópsia, para fazer uma ressecção oncológica e te encaminhar esse paciente para um tratamento complementar posterior. Você vai precisar de um radioterapeuta, né? Você vai precisar de radioterapia, de aceleradores, você vai precisar dessa tecnologia. Então, a radioterapia é um dos pilares do tratamento oncológico, tanto para o câncer inicial, né? Para complementação de tratamentos cirúrgicos, ou para tratamento de doenças que nem chegam ao oncologista, tal como tumores iniciais de pele, enfim, né? Você vai precisar de um bom patologista, né? Você vai precisar ter relação com o seu patologista, ter confiança nele e também saber as limitações de cada um desses colegas, a limitação por não indicar uma cirurgia, a limitação por não indicar um tratamento radioterápico por determinada limitação técnica dessa modalidade, e a limitação do patologista em dar laudos, né? Eventualmente, a gente lá recebe um laudo de 3 páginas e no fim está escrito carcinoma, câncer de sítio indeterminado. Aí você fala, poxa vida, né? Que coisa estranha, né? E daí você vai ver, o cara fez todas as testagens possíveis, existem limitações do material em análise, então você vai precisar ter uma boa relação com ele. A gente lida muito com radiologia, né? Então, não só a radiologia de diagnóstico, mas a radiologia de intervenção. Hoje já é uma realidade, né? Biópsias guiadas, tratamentos percutâneos, drenagens, tratamentos álgicos, né? De controle de dor, então isso é muito importante. E não só de médicos se faz a equipe de oncologia, né? O cuidado oncológico em si. Então, farmacêuticos, enfermeiros e técnicos, psicólogos, nutricionistas, dentistas, fisioterapeutas, e aqui eu posso ficar citando inúmeros, né? Esqueci aqui de colocar assistente social, acho que não cabia no slide, mas enfim, a importância desses, e evidentemente o profissional que trabalha em recepção de oncologia, né, de abordagem desses pacientes, entender a dificuldade daquele paciente que está mais sintomático, eu só fui entender isso depois, né? Eu achei que era simplesmente alguém chegar, preencher o papel, espera o médico. Não, a abordagem inicial, né, a recepção do seu serviço de oncologia, ela é extremamente necessária, né? A organização do cuidado, dos passos de tratamento é extremamente necessário. Então, não adianta você ser oncologista, pronto, formei, tenho excelente formação, se você não estiver no permeio desses colegas, dessas pessoas. E é claro, você vai precisar de uma estrutura, perdão, e vai precisar de centros de infusão, né? Então, os famosos salões de quimioterapia, tanto conheço o salão de quimioterapia da PUC, da Unicamp, do CAISM, dos centros privados, enfim. Então, você vai precisar de centros de infusão para tratamento das medicações infusionais, né? Da famosa quimioterapia. Então, tudo isso, o profissional que se forma, ela pega o diploma de oncologia, ele precisa conseguir, né? Para poder dizer, sou um oncologista atuante, né? Não simplesmente um oncologista formado. Então, existe essa dificuldade em encontrar essa realidade para se inserir profissionalmente. Além, é claro, da competição de mercado, da questão de financeira, enfim, que eu não acho que vale a pena ficar se estendendo aqui. Bom, e as dificuldades na atuação, né? Quais são as dificuldades no dia a dia do oncologista? Onde que eu vou trabalhar, né? Se eu vou trabalhar num serviço SUS, se eu vou trabalhar num serviço privado. Existe, de fato, em alguns casos, e ao passo que a gente se distancia de grandes centros, tal como Campinas, São Paulo, eu tenho um colega de residência que foi para Cuiabá, né? E ao passo que a gente se distancia do SUS dessa região, a gente chega no SUS de outras e começa a perceber que existe um abismo, literalmente, de tecnologias, de acesso, de cuidado do paciente oncológico com o sistema público que nós fazemos aqui no estado de São Paulo e de outros estados. Isso também acontece com o centro privado, né? É nítido que você precisa de acesso às tecnologias para dar o melhor tratamento para o seu paciente, seja de um remédio, seja de um aparelho de cirurgia, seja de uma cirurgia robótica, que hoje tanto se fala, né? Seja de outros pontos tecnológicos aí no tratamento. Mas tudo isso tem custo, né? Então, esse custo, ele impacta
sobre o SUS, ele impacta sobre as fontes pagadoras privadas, e ele impacta em quem vai pagar a conta, né? Então, hoje, cada vez mais a gente fala sobre quem passa, quem paga a conta, né? Enfim, é difícil. O oncologista tem que ter muito critério no momento de prescrever. Existem tratamentos que 1 ano de tratamento vão passar de 100, 200 mil reais. Então, não é simplesmente prescrever, é prescrever com critério, é prescrever para o paciente que precisa, é prescrever para aquele paciente que tem indicação e com uma boa entendimento, né? Se fala muito hoje de medicina baseada em valor, né? Em como você baseia os seus valores, não só o valor do paciente, os valores que são importantes para eles, o valor daquela evidência científica que você está se embasando, né? Do estudo tal, guideline tal, enfim, mas também os valores em termos financeiros, né? Então, existe uma necessidade de autossustentabilidade desses pagamentos. Bom, e claro, a oncologia em si, né, o tema oncologia, ele traz dificuldades. Então, são dificuldades que eu vou compartilhar aqui algumas com vocês, mas eu poderia ficar a noite inteira falando sobre isso para vocês, né? Então, eu costumo dizer para os meus pacientes que a gente interfere de fato na vida deles, né? É claro que eles, antes da minha interferência, eles já têm a interferência da doença, né? Então, eles já estão com a interferência de uma necessidade cirúrgica, com o sintoma de um câncer com metástase no osso, por exemplo, né? Então, a chegada do oncologista, ela é, de uma certa maneira, ela é traumática ao paciente. Mas aí cabe ao oncologista se transformar naquele paciente, naquele colega, naquele médico que vai acolher o paciente e trazer toda a lida com o sofrimento dele, enfim. Então, nós temos um conceito de efeitos colaterais, né, de toxicidades do nosso tratamento. Eu coloco aqui alguns sintomas emblemáticos, né? Náusea, vômito, diarreia, queda capilar, alopécia, efeitos de síndrome Mont-Pé, tal como estão relacionados aqui. Então, efeitos que ficam bem explícitos aqui para a gente entender do que a gente está falando. E esse é o nosso dia a dia. Manejo de toxicidades e tratamento é o nosso dia a dia. Então, de fato, é importante que a gente saiba entender o limite de cada paciente em tolerar determinado tratamento, em tolerar determinada intervenção, e entender também que a gente interfere muitas vezes em valores desse paciente, né? Valores que ele leva para a vida dele, né? Tem pacientes que preferem muito mais um momento com a família, uma viagem, um casamento do filho, do que estar sentado numa cadeira de quimioterapia, fazendo mais um ciclo, buscando ali uma redução tumoral de tantos centímetros, né? E a oncologia lida com alguns tabus, não tem jeito. A gente, hoje, existe ainda a equívoca impressão de que câncer é igual à morte, né? Isso é uma ideia que ainda permeia a sociedade, mas que também, infelizmente, permeia demais profissionais, né? Então, vocês que vão lidar, ou podem muitas vezes lidar com pacientes oncológicos, vocês vão em algum momento ver histórias de pacientes que chegam ao pronto-socorro, recém-diagnosticados, virgens de tratamento, e que chegam lá e que são taxados como paliativos, né? De fato, muitos deles vão ser paliativos exclusivos, pacientes que não vão ter possibilidade de tratamento em nenhum momento, né? Mas existe muito a se fazer para alguns casos, né? O maior exemplo disso, acho que posso citar aqui 2 cânceres, vou dar exemplo de 2 cânceres que um para homem, outro para mulher, que hoje a gente transformou em doenças crônicas, né? Câncer de mama e câncer de próstata, né? Então, assim, e óbvio, câncer coloretal, entre outros, mas vou usar esses 2 exemplos. São doenças tão crônicas como hipertensão e diabetes, tá? Então, assim, tenho pacientes com 10 anos de tratamento de câncer de mama, tenho pacientes com metástase óssea de câncer de próstata que jogam bola, fazem uma rotina normal. Então, ao passo que a medicina evolui, a oncologia evolui, a gente consegue proporcionar tratamentos cada vez mais eficazes e cada vez mais agradáveis a esses pacientes, e que posterga aí essa relação entre câncer e morte, tá?
É claro, lidar com a doença avançada é muitas vezes um desafio, né? E até o paciente entender isso, né, a gente tem um longo processo de conversa, de explicação, de que nem sempre o diagnóstico de câncer é igual ao diagnóstico de que eu vou morrer, tá? Então, acho que isso é uma dificuldade da oncologia como um todo, né? E a gente vê ainda um certo preconceito de determinados grupos, em determinado ponto da sociedade entender que eu não falo essa palavra, eu nossa, nem comenta isso, enfim, acho que hoje a gente pode crescer um pouco mais nesses tabus aí e eliminá-los. Muito bem. Claro que o oncologista tem prazeres, né? Vai ter gente que vai falar que eu sou louco de dizer isso, mas existe, né? A gente tem grandes prazeres em ser oncologista e cada vez que eu atuo mais dentro da oncologia, eu fico cada vez mais tentado a crescer mais, a ir mais além, a personalizar melhor o meu tratamento, a dar um melhor tratamento para o meu paciente, a ter uma melhor relação com o serviço onde eu estou inserido, seja ele público ou privado. Então, acho que isso é um desafio diário e que me traz prazer, né? E traz prazer para as pessoas com quem eu aprendi a ter prazer em oncologia. Então, claro, atingir a cura é sempre o objetivo maior, né? E a gente vai conseguir curar muitos pacientes, isso sem sombra de dúvidas. Cirurgia, quimioterapia e radioterapia curam grande parte dos pacientes com câncer. E tratamentos, que falei quimioterapia, mas tratamentos sistêmicos, né? Enfim. Então, atingir a cura é sempre um dos êxtases aí da oncologia. Cada vez mais a gente lida com tratamento personalizado, tá? Eu trouxe uma figura aqui ao lado, que eu não quero que vocês se apeguem aí a marcadores de prognóstico, marcador de sequenciamento molecular, enfim, não é isso. Mas essa figurinha é bem emblemática e é muito fácil de explicar. A gente caminha cada vez mais para uma oncologia que via todos os pacientes de uma maneira igual, certo? E essa maneira igual, eu não estou falando só em termos moleculares, em termos de doença, em nome de doença, eu estou falando de valores até próprios do paciente, né? Então, de saber diferenciar a importância, as diferenças dos valores para uma moça de 20 anos, de 30 anos e de 60 anos com câncer de mama. Saber diferenciar a importância e as questões de um homem com câncer de próstata com 50 e com 80 anos, né? E cada vez mais a gente personaliza isso, né? Personaliza muito além de marcadores prognósticos e de predição de resposta e tudo mais, enfim. A gente personaliza cada vez mais o tratamento, entendendo que cada paciente é único e cada paciente vai ter a sua condução, a sua evolução. Óbvio que a gente tem protocolos, a gente tem, digamos assim, metas a cumprir, não só metas financeiras, metas de prescrições de tratamentos corretos, não pode prescrever o que vem na cabeça, mas metas com aquele paciente, né? Então, eu já tive pacientes que valorizavam muito mais não receber nenhum desses remédios que estão exemplificados aqui e ir ao casamento do filho, e fazer uma viagem que ele tinha desejo e tudo mais. Bom, a gente melhora, sim, sintomas relacionados à doença. Então, você pegar lá uma mulher com câncer de ovário, com um barrigão cheio de água, fazendo retirada de líquido 3 vezes na semana, né? Você começar a quimioterapia, essa moça chega para você com melhora desses sintomas, é muito gratificante, né? E assim, ao passo que você traz esse paciente desse cenário cheio de insegurança, você mostra para ele tudo que você pode fazer por ele, não só como médico, técnico, mas como pessoa, você cria confiança, você cria vínculo, você participa de momentos importantes na vida desse paciente, seja uma vitória, seja uma melhora, um controle de doença, uma melhora de exames de sangue, de marcadores, de exames de imagem, mas você participa de momentos importantes para aquele paciente, para aquela família. Então, isso é, de fato, um dos maiores prazeres na oncologia, né? Interferir de maneira positiva na vida dele. Eu disse há pouco que a gente interfere, às vezes, de maneira negativa. A gente gera sintomas, a gente gera rotina, a gente gera toma isso, toma aquilo, volta daqui semana que vem. Então, isso é uma rotina exaustiva, muitas vezes. E, por fim, reconhecimento. Não só o reconhecimento do paciente, mas o reconhecimento entre os colegas. Hoje, o oncologista, ele é um médico reconhecido por fazer o trabalho dele, por chamar a responsabilidade, né? Então, essa foi uma das grandes diferenças entre ser clínico e ser oncologista. Eu era clínico, eu conseguia manejar diversas doenças, enfim, infarto e tudo mais,
e eu passo a ser oncologista, eu sou responsável por dar o meu parecer oncológico daquele paciente, quando eu sou chamado na UTI, quando eu sou chamado no consultório, quando eu sou chamado em qualquer outro local. Então, esse reconhecimento não só do paciente, como eu expliquei a vocês, mas também o reconhecimento das equipes, né, de resolver o problema, de chegar lá no intensivista e falar, não, isso é comigo. Eu vou falar com o familiar, eu vou fazer isso, a minha sugestão é essa, faça dessa maneira, vamos fazer assim, né? Então, isso é muito gratificante. Bom, acho que eu me estendi um pouco, estamos chegando aí quase a 1 hora de aula, então, de bate-papo, de conversa aqui, né? Foi muito bom para mim e eu quero trazer algumas mensagens finais e depois abrir aí para perguntas. Vi que o chat está um pouco movimentado, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Tá? Então, take home messages, né? Mensagens para a gente levar para casa. A respeito da formação, sinto muito, pessoal, é uma formação bem trabalhosa, é uma formação exigente, vocês vão lidar com uma exigência pessoal, técnica, psicológica, emocional, e ela vai ser contínua. É muito gratificante, mas ela vai ser contínua. Então, eu coloquei aqui 11 anos, que foi o que eu demorei para me tornar oncologista, desde de faculdade até residência de clínica, residência de oncologia médica, nem coloquei mestrado e fellow, tá? Mas, de fato, é muito gratificante isso, né? Ter hoje condições de lidar com os diversos tipos de câncer, tratar os diversos tipos de paciente e respeitando cada um de maneira bem personalizada, sendo um bom profissional para todos. Pelo menos pensando em ser um bom profissional a todos. A atuação, ela é em equipe, tá? É uma atuação intensa, tá? Eu chego em casa e me vejo aqui fazendo reuniões e amanhã vai ser assim de novo e quinta-feira também e o telefone tocando, pacientes precisando de mim. Então a atuação ela é intensa e ela é em equipe. Hoje eu tenho o privilégio de atuar na equipe do CAISM, né, com médicos oncologistas, com mastologistas, com toda a equipe que faz o tratamento oncológico de ponta ali no sistema público de saúde, e tenho o privilégio de atuar no Grupo Sonho com colegas oncologistas de formação ímpar, que eu nem devo ficar falando aqui, mas de que me dão muito orgulho. Então, é uma atuação intensa, é uma atuação que vai precisar de equipe, vai precisar de apoio, né? Uma equipe não só de um oncologista ao seu lado para dividir um pouco o trabalho, para prestar um apoio quando você estiver no seu momento de descanso, porque você vai também precisar, mas também uma equipe multidisciplinar, médica e multidisciplinar do ponto de vista de enfermagem e de demais áreas. E, por fim, as dificuldades e prazeres. Óbvio que isso é um resumo de tudo que a gente conversou aqui, mas a gente vai lidar com o sofrimento alheio, a gente vai lidar com morte, a gente vai lidar com todas as ansiedades que eu disse a vocês que permeiam a atuação do oncologista, a possibilidade de tratar ou não, a possibilidade de ter emprego ou não, enfim. Mas uma vez trabalhando e atuando, você vai ser muito reconhecido pelo seu cuidado que você oferece ao seu paciente, e isso é diário, em mensagens muito pequenas e às vezes até implícitas no dia a dia, na tratativa com o seu paciente. E, evidentemente, que você vai ser muito reconhecido pelos benefícios atingidos. Ainda que esse benefício seja um descanso com qualidade, um alívio para aquele paciente que está sofrendo e para aquele paciente que está passando por um tratamento ou uma evolução turbulenta do câncer. Tá? Espero ter trazido um pouco sobre como é a rotina, como é a formação, como é a atuação da oncologia, e fico aqui aberto a perguntas, a dúvidas. Esse é o meu e-mail, fiquem à disposição para me acionar. Sempre que precisar, será um prazer falar e acolher aí a todos os que querem saber mais sobre oncologia, sobre como é a formação e sobre como é o dia a dia do médico oncologista. Muito obrigada, foi muito ótimo, Sal. Obrigado, Você Juliane. claro, eu acho que deixou bem claro para a gente os principais pontos da residência. Nós temos algumas dúvidas aqui no chat. Sim, eu vi aqui algumas delas, né? Vamos lá no começo aqui. Acho que uma colega falando Mariana, sobre o fellow, né? isso, Deixa eu ver quem foi. Mariana? É isso? isso. Tá. Mariana, então assim, o fellow ele é um processo de extensão de formação do oncologista. Eu percebi a importância do fellow depois de ter realizado, porque eu fiz um fellow num serviço privado, tá? Então isso não precisa ser uma obrigatoriedade. A gente tem serviços
em Campinas que fazem isso. A grande maioria dos serviços estão em São Paulo, né? Então, hoje, acho que um dos mais conhecidos é aí a Beneficência Portuguesa, né? Mas existe, sem sombra de dúvidas, um gostinho de querer ter a possibilidade de ir ao exterior e conhecer uma realidade técnica, talvez, né, de outros serviços, né? Então, a nível de mundo, né? Mas geralmente o fellow ele dura aí algo em torno de 1 ano, mas existem processos de fellow de menor duração, né, de 6 meses a 1 ano, e que contempla o acompanhamento de médicos, evidentemente, mais experientes na sua rotina, né? Contempla uma grande inserção em pesquisa, uma grande inserção em temas e discussão de casos clínicos, em organização de tumor boards, né? Então, até usando um pouquinho da experiência de um colega que fez o fellow na Espanha, ele teve o privilégio de trabalhar com um dos caras que era um papa em carcinomas de bexiga, né? Então, assim, veja a importância disso. Hoje eu estou aqui, eu leio um estudo lá do Dr. Henrique Grande e esse colega passou 1 ano do lado desse cara, entendeu? Ouvindo as experiências, tendo aí as nuances que esse colega tem no tratamento de câncer de bexiga, por exemplo. Então, em cânceres uroteliais, câncer de sistema urinário, enfim. Então, é de fato um estágio de aprendizado muito longo. Alguns locais você tem remuneração, outros não. Às vezes, alguns locais você, inclusive, precisa contribuir com pagamento, enfim. Mas existe uma possibilidade de bolsa, né? Existem alguns pré-requisitos, provas a serem prestadas, provas teóricas, entrevistas, e muito daquilo que você quer se inserir, né? De como você quer se inserir. Então, vai um pouco do perfil, né? De cada colega. Depois a gente percebe que existem colegas que têm um perfil mais de trabalho a nível de sistema público e que talvez o fellow não faça tanta diferença, né? Mas hoje, por exemplo, para inserção em grandes centros em São Paulo, certamente minimamente um mestrado e uma discussão quanto a um estágio, um fellow, vai ser necessário para quem estiver almejando aí alguma atuação em grandes centros, tá? Então, espero ter respondido aí sua pergunta. Vamos lá, Juliane, quem mais aí? Acho que tem a Isabela, né? Tá. Gostaria de saber se na residência de clínica teve contato com pacientes oncológicos. Nossa, excelente pergunta. Não, bom, primeiro a sua pergunta é fantástica, porque não, eu não tive contato com pacientes oncológicos, pelo contrário, eu tinha a mesma visão preconceituosa de que eu vejo às vezes alguns colegas tendo, de que o paciente oncológico ele é igual à morte. Então, assim, tive uma residência de clínica não tão voltada para oncologia. Eu tive muito contato com oncohematologia, então leucemias, linfomas, e foi meu primeiro contato com químio, com efeitos colaterais, com sofrimento intenso, e de uma parcela de pacientes muito jovens, né? Geralmente a gente está falando de leucemias em moças jovens, né? Então, não tive contato. Eu acho que esse é um grande ponto de se ter. Evidentemente que eu fiz residência num local em que não tinha um serviço de oncologia estruturado, né? Dentro do serviço. E daí eu vejo hoje, tive a possibilidade de ver durante algum período de atuação na PUC e até algum período e durante a minha residência, eu vejo alunos internos, né, do quarto, do quinto ano, lendo artigos que eu leio na minha rotina, né? Artigos de emergência oncológica, de síndrome de compressão medular, de hipercalcemia maligna. Então, isso é muito gratificante, ver que essas discussões entraram na rotina do interno, entraram na rotina do graduando, né, do terceiro ano, do segundo ano. Então, é muito bom ver um quórum tão grande de pessoas lidando e ouvindo falar sobre câncer, né? Então, acho que isso é muito importante. Eu não pensava em oncologia de primeira, tá? Até por causa da falta do meu contato, tá? Mas eu sabia que eu queria alguma coisa que tratasse pacientes efetivamente doentes. Não que eu deseje que os pacientes estejam doentes, não é isso, mas eu gosto de tratar pacientes que realmente estão precisando do apoio médico e que eu possa intervir de maneira positiva na rotina deles. Então, eu inicialmente pensei em cardiologia, mas eu não me encaixei, fiquei um tempo parado pensando, conheci melhor, conheci a residência da Unicamp, e daí me apaixonei por ali e foi ali que eu fiz a minha formação. Bom, aqui acho que é a Lua, né? E quanto à residência, trabalho de enfermagem no campo da oncologia, você sabe algo sobre o funcionamento?
Acho que a Lua está perguntando sobre a residência de enfermagem, é isso? Não entendi, mas existe também uma residência de enfermagem na parte de enfermagem oncológica, né? Em especial, a Unicamp tem processos de aprimoramento de enfermagem, de nutrição, de psicologia, né? Existe e é muito interessante. E acho até, Lua, que eu não sei se você atua atualmente na parte de enfermagem, mas assim, acho até que acaba sendo um pré-requisito para lidar com a rotina da enfermagem atual, né, que lida com o paciente oncológico, né? As punções são diferentes, a gente lida com punção de acesso diferente, catéteres, a gente lida com efeitos colaterais. Muitas vezes a enfermeira é a primeira a reconhecer um efeito colateral. Então, veja a importância da enfermeira no reconhecimento do efeito, no reconhecimento de que esse paciente precisa de uma avaliação do médico. Então, é muito importante. Existe especialização em enfermagem, tanto pós, como aprimorandos, como residências nessas áreas, que são assim muito agradáveis e muito importantes para ter uma equipe parceira e de boa qualidade junto. Vamos lá. Acho que, não sei, acho que respondemos todas, é isso? Acho que foram, né? Acho que eu tô... Isso, legal. Bom, obrigado aí pelos agradecimentos. Chegou outra pergunta. Vamos lá. Ficou em outro lugar, da Ana. Você teve muito contato com a parte de regulação epigenética ou essa área é mais reservada para pesquisa? A parte de regulação epigenética, tá? Assim, não, a gente não tem isso, até do ponto de vista de prática, até da oncologia privada, é a Ana, né, que perguntou, né? A Ana, não é uma prática não é uma coisa que permeia a nossa condução daquele caso, tá? Hoje a gente tem técnicas muito rebuscadas de diagnóstico molecular, tá? Técnicas de avaliação de proteômica, de epigenética, enfim, que em alguns casos são aplicados individualmente, tá? Então, a questão genética como um todo do câncer está muito crescente. A gente tem dificuldade de encontrar colegas com essa formação, até oncologistas com essa formação. Isso é uma dificuldade até pela limitação de formação nessa área, mas não é uma prática rotineira. A pesquisa ainda é a maior área de existência dessas tecnologias. Em alguns casos, a gente costuma pedir modalidades de NGS, né, Next Generation Sequence, testes biomoleculares, sequenciamento genético e tudo mais, que fazem parte aí para alguns pacientes, né? Então, a nível de sistema privado, geralmente, mas a nível de grandes sistemas públicos também, né? Então, a gente vê um grande trabalho na Unicamp de sequenciamento genético de câncer de mama e tudo mais, a gente começa a ver o departamento de oncogenética crescendo muito, então a gente começa a ver isso fazendo parte, evidentemente que com as limitações de custo, claro, isso é muito caro, mas não faz parte da prática diária e ainda não está tão inserido no cuidado, mas na pesquisa, sem sombra de dúvidas, é o futuro. Vamos lá, acho que a Carla, né, perguntou aqui. Obrigado, tá? Gostaria de saber se há algum preparo psicológico para que possa ser realizado desde a graduação para abordar os pacientes oncológicos. Excelente, Carla. Nós não, infelizmente não. Quanto mais antiga é a residência, acho que mais raiz ela é, né? Digamos assim, né? Não que isso seja bom, tá? Mas eu entrei num momento em que ainda não se tinha um cuidado com a saúde do profissional, né? Para que você se prepare para lidar com o sofrimento, que você saiba o momento de dizer não, você saiba o momento de dizer esse caso eu não posso ir além. E eu confesso que a gente aprende isso muitas vezes na marra, né? Porque não incomum, pacientes oncológicos da minha idade chegam para eu cuidar, né? Com filho, com uma família devastada por câncer, extremamente sintomáticos. Então você se vê ali, né? É só inverter a cadeira, você fala, poxa, como é que é a vida dessa menina, desse menino, né? Com filho, enfim. Então, assim, o teor psicológico, o contexto psicológico todo envolvido que traz aí nas costas do profissional, e não só do médico, não, tá? Da enfermagem, de toda a área multidisciplinar que lida com isso, realmente não existe um preparo, tá? Eu acho que
Ao passo, até naquele slide que eu mostrei ali para vocês, me lembro muito de participar com a Carla, que era, inclusive Carla Socharai, que era uma das psicólogas da Unicamp, excelente na atuação. E a gente tinha muitos momentos de bate-papo e de desabafo mesmo, né? Porque eram casos catastróficos em pacientes extremamente jovens, e daí você se via lá com um cenário, muitas vezes, cultural, social, já muito fragilizado, e fazendo quimioterapia com efeitos colaterais que, nossa, absurdos, e aquilo não dava certo, tumores agressivos, enfim. Uma sobrecarga psicológica, muitas vezes, você termina aquela sua tarde ou aquela manhã, você vai embora, você fala assim, meu Deus, né? Tá difícil. Tanto eu como os meus colegas tivemos períodos de sobrecarga emocional, claro, até alguns traduzidos em sobrecargas físicas, né? Ah, ficou gripado frequentemente, pega ali isso, aquilo, enfim, estresse, emotividade, vale a pena, mas de fato esse apoio psicológico ele ainda não é tão presente, né? Até pela rotina do residente, né? Vocês que futuramente vão fazer residentes vão ver que é uma rotina maçante, você não vive praticamente, você trabalha, aprende, trabalha e aprende, o que é extremamente necessário para uma boa formação médica, mas que ainda assim tem grande problema, né? Da parte psicológica, tá? Muito bem, acho que era isso. Sentimos vários elogios. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Oi, perdão, desculpa, Juliana. Falei baixinho? Não, agora eu entendi. Bom, muito Eu bem. acho que é isso. Igor, muito obrigada. A aula foi ótima. As Imagina. perguntas que as pessoas mandaram também foram muito boas. Você respondeu muito bem. E obrigada também a todos os estudantes que participaram da aula, que fizeram perguntas. Imagina, Juliane. Eu que agradeço aí a oportunidade. Contem sempre comigo com o que precisar. Meu contato fica à disposição. E bem-vindos ao mundo da oncologia. Realmente é intrigante, é muito gostoso e tem muito a crescer. Obrigada, professor. Boa noite. Uma boa noite a vocês. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.